Figura de capa da PME Magazine de Janeiro, participa em provas como o Africa Eco Race e o Rally Dakar. Venha conhecer mais sobre capacidade de liderança com Elizabeth Jacinto. Olá Elizabeth, antes de mais, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para ser figura de capa da PME Magazine de Janeiro. Gostaria de começar por perguntar quem é Elizabeth Jacinto fora do contexto competitivo. Sou uma mulher com muito dinamismo, com muita vontade de fazer coisas. Licenciei-me em Geografia, comecei por ser professora, mas mais tarde o desporto começou a ocupar um papel muito importante na minha vida e fui atrás do meu sonho, num desafio de ver até onde é que eu poderia ir, quando percebi que nós podemos fazer muito mais do que aquilo que normalmente nós acreditamos que podemos fazer, e essa convicção levou-me a enfrentar desafios cada vez maiores e mais difíceis para perceber onde é que eu poderia ir. A saúde mental dos desportistas está na ordem do dia e bem, mais que a resistência física, que acredito que se ganha em treino, como é que se treina a resiliência mental? Eu acho que é muito importante a pessoa ter uma estabilidade emocional muito boa. A pessoa tem que ser muito confiante dela própria e tem que ter um meio ou tem que ter pessoas à volta que a apoiem francamente. Se nós tivermos essa base emocional, esse suporte dos outros, ou pelo menos de uma ou duas pessoas mais próximas, nós acabamos por conseguir suportar todas as contrariedades. E o que acontece no desporto é que nós levamos a nossa capacidade ao limite, não é? E depois temos que ir ainda mais longe. E isso exige muito de nós. E de facto, se nós não formos pessoas fortes e seguras, nós vacilamos muitas vezes. Na imensidão de um deserto, a solidão é capaz de ser o obstáculo mais forte. O que é que faz para contornar este obstáculo? Eu acho que o meu primeiro Dakar foi marcado pelo sentimento de solidão. E aí eu percebi o quanto forte e desgastante este sentimento é. E eu às vezes digo às pessoas, a solidão pode matar e as pessoas não têm noção disso. E muitas vezes passam indiferentes em relação aos outros e às vezes um bom dia, uma palavra simpática marca a diferença. A solidão é absolutamente desgastante. E para mim foi muito duro. Como é que eu ultrapassei? Às vezes nós temos sorte na vida e há momentos que fazem a diferença. Aquele primeiro Dakar foi de facto arrasador para mim. Eu senti-me muito só nos meus objetivos, nas minhas decisões, no deserto, nos meus problemas. Eu não tive sucesso, desisti nesse rally, mas quando voltei para casa, algum tempo mais tarde, tive a sorte de receber a condecoração da Ordem de Mérito. E este gesto foi aquela mensagem de dizer assim, não, tu não estás só, tens um país que olha para ti e que te apoia. E isso foi tão importante para mim, fez tanta diferença, eu nunca mais me senti só. Tive momentos super difíceis, super angustiantes, mas eu achava que tinha sempre muitas pessoas a apostar em mim e que acreditavam que eu era capaz. E esse acreditar, esse voto de confiança era muito forte e permitiu-me sempre ultrapassar os problemas. E isso foi, se calhar, o melhor que me podia ter acontecido na vida. Quais são as características necessárias para ser bem-sucedido nesta área? Acima de tudo, eu acho que há um aspecto muito importante que é a vontade de querer. A vontade de querer chegar a um objetivo, a vontade de querer realizar um sonho. E essa vontade é o que nos leva muito longe, não é? E depois há um outro fator que é nós acreditarmos que somos capazes. Porque se nós duvidarmos um único segundo que seja, nós nem sequer tentamos fazer, principalmente quando os nossos objetivos são muito ambiciosos. Se a gente duvida, nem sequer me dou ao trabalho de pensar o que é que eu preciso de fazer para. Mas quando eu acredito que sou capaz, isso dá-me uma energia enorme para partir à conquista, arregaçar as mangas e começar o trabalho. Portanto, eu acho que esses dois aspectos são fundamentais. E depois há o outro aspecto que é um complemento deste, que é a persistência, o trabalho, a dedicação. O nunca desistir, o nunca baixar os braços, o estar sempre pronto para enfrentar as contrariedades e aceitar que as contrariedades são normais e que nós temos que lidar com elas. Pudesse já fazer uma comparação entre um líder de uma empresa e um piloto de alta competição? De facto, a atitude, a maneira de estar é muito idêntica, ou seja, no desporto trabalhamos por objetivos, temos metas a atingir muito determinadas, temos que ter um método de trabalho muito eficaz, temos que ser muito dedicados, muito empenhados, temos que estar muito despertos a tudo que nos circunda, despertos para as oportunidades, para as circunstâncias, para os outros. E isto tudo são características que qualquer gestor tem que ter, porque se não tiver ele não vai conseguir ir longe. Por exemplo, em prova tem de tomar decisões na hora. De certo que o mesmo acontece com diretores de empresas. Existe algum truque que possa dar aqui alguma dica para as pessoas que estão a ler esta entrevista? No desporto há uma ferramenta que nós utilizamos que é muito útil, que é o treino.
nós treinamos, não é? Treinamos fisicamente, naturalmente, mas também temos uma coisa que as pessoas podem achar estranha, que é o treino mental. Mentalmente nós podemos treinar muitas coisas, nós podemos, dando um exemplo muito pessoal, eu pensava muitas vezes que tipos de problemas é que eu posso vir a ter e pensava sempre nas soluções que eu podia ter para resolver esses problemas, de tal forma que no momento em que um problema surgia eu já tinha várias soluções na manga, já tinha pensado sobre elas e era escolher a que mais se adequava naquela circunstância. E os gestores podem fazer exatamente isso, não é? Perante o seu meio, aquilo que têm para fazer, aquilo que têm para decidir, podem treinar, podem praticar, podem perspectivar o futuro, imaginar o que é que pode acontecer e pensar nas eventuais soluções que podem utilizar para os problemas. E essa é uma ferramenta que é muito útil e que ajuda imenso a encontrar soluções rápidas. Sendo piloto internacional, já teve de lidar com pessoas de diversos lugares e de diversas culturas. O que é importante considerar quando está perante pessoas de diferentes culturas, de diferentes locais? Acima de tudo, um dos pontos mais importantes é que pensar que cada pessoa é única. Não é por acaso que o trabalho de equipa é das coisas mais difíceis de conseguir. Cada pessoa é única e se calhar tem coisas para dar absolutamente diferentes das outras pessoas. E um gestor é exatamente isso, é um jogador de xadrez em que cada peça é diferente e tem que saber como é que cada uma delas se movimenta e o que é que cada uma dessas peças, qual é o impacto que ela tem nas outras pessoas. E, portanto, é perceber a diferença, perceber onde é que está a riqueza daquela pessoa, onde é que está o seu mérito e também onde é que estão os seus defeitos e gerir cada pessoa em particular. E depois gerir também a ligação dessa pessoa às outras todas. E, portanto, por isso é que o trabalho de equipa é extremamente difícil, porque às vezes a mistura daquele manancial de pessoas diferentes, tirar o que há de melhor de cada uma delas, tentar minimizar e às vezes mesmo eliminar o que há de pior, não é nada fácil e exige muito de nós. A liderança positiva tem sido cada vez mais falada. Como é que os diretores podem implementar esta prática no dia a dia das empresas? Qual é que é a dica para partilhar com os diretores? Nós temos que descer ao nível das pessoas, perceber que tipo de equipa é que temos connosco e o que é que a equipa precisa de nós. Traçar os objetivos, traçar um método de trabalho, criar regras comuns de funcionamento para que as pessoas saibam lidar umas com as outras, estabelecer pontos, manter empatia e, portanto, tudo isso é o que faz criar um bom ambiente. Portanto, aquele ambiente de chefe tradicional não funciona, portanto, e muitas vezes as pessoas não têm noção disso, o seu ego é muito grande, não é? Às vezes pelo poder que têm e às vezes não percebem que não é o poder que lhes dá a capacidade de serem bons líderes e bons gestores, portanto, tem que se aprender, tem que se ouvir os outros, tem que se ouvir críticas, tem que se aceitar as críticas e tem que se descer ao nível de dizer assim, eu sou bom, imagine, numa determinada tarefa, mas isso não significa que eu seja bom a gerir pessoas ou a lidar com as pessoas e, portanto, essa é uma área que eu tenho que apostar, tenho que ler, tenho que aprender. Na sua opinião, como é que é o futuro da liderança? Que comportamentos e atitudes caracterizam um líder do futuro? Eu acho que, acima de tudo, é o espírito de abertura. Nós vivemos num mundo em mudança, a tecnologia está a evoluir a uma velocidade enorme, os meios de comunicação estão em constante mudança, portanto o nosso mundo está em constante alteração e nós temos que ter o espírito aberto para estar constantemente a aprender coisas novas e a adaptar-nos. Portanto, o líder tem que ter uma grande capacidade de adaptação às circunstâncias e aquilo que se aprende, é claro que não se deita fora, mas temos que estar sujeitos sempre a aprender coisas novas e a adaptarmos às novas circunstâncias. De outra forma não conseguimos fazer progressos e acho que acima de tudo é esse espírito de abertura que o líder tem que ter para conseguir adaptar-se ao mundo que nos espera e às mudanças que estão sempre a surgir.